Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Eu quero iniciar então essa live de hoje e bom dia aí então, o Rodrigo já está chegando. Como é que tá chegando o som aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Pra gente não ter problemas aí. São tantas lives agora, né? Que o Instagram às vezes não está suportando aí. Como é que tá o som aí, pessoal? Por favor, tá ok? O som tá chegando. A Bruna também. Tá perfeito o som. Que bom, Rodrigo. Obrigado. O Rodrigo tá dizendo aí. É... Pessoal, hoje eu vou ter a alegria de conversar aqui com a minha amiga Vanessa, que vai também nos contar um pouco dessa trajetória dela e abordando um tema que tem sido muito importante cada vez mais aqui na nossa experiência enquanto professor. Olha aí o Hércules, ó, nosso aluno lá do OAB Inteligente, Hércules. Obrigado aí, Hércules. Que legal, que bom te ver aqui, Hércules. Show de bola. Algo que a gente tem percebido nessas trajetórias aí, o Eduardo Palmeira, que é meu parceiro nesse projeto, né, nesse curso do OAB Inteligente. O Eduardo Palmeira, como a maioria sabe aí, é juiz federal aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a gente tem abordado, inclusive, isso sobre o que tem levado o pessoal a um índice tão grande de reprovação no exame da OAB. Nós fizemos um levantamento até recentemente e assim, é incrível como tem se agravado esse problema, aumentando o número de reprovados no exame da OAB. E nós temos tentado assim entender o que está levando as pessoas a não conseguir essa aprovação, se é somente o conhecimento técnico, é falta mesmo de conhecimento técnico, é falta de preparação. E até eu queria que vocês aí que estejam participando nos ajude. Na opinião de vocês, o que está levando as pessoas a não serem aprovadas aí? Quais as dificuldades? Será que a prova, o nível de exigência da prova, será que a forma como essas provas estão sendo elaboradas? O que tem realmente contribuído para essa reprovação? Então, se vocês puderem aí contribuir, vão mandando aí na opinião de vocês o que tem contribuído para esse índice cada vez maior de reprovados. Nós temos, e nós vamos conversar sobre isso hoje, aqui com a Vanessa, para que ela nos explique um pouco aí um dos motivos que tem levado as pessoas à reprovação e fez esse caminho, né? Ela vai contar para nós aqui um pouco da história dela e de como foi. Então, o pessoal está chegando aí, muito obrigado. Só conferindo, então, o som tá chegando bem aí para vocês, pessoal. Tá tudo certo, tá chegando bem. Ah, olha aí, a Eliane, o Edilson, a Flávia, o Vini. Que bom, pessoal. Obrigado aí por essa participação. Vocês veem que realmente hoje é muito rico. Tá? A Vanessa, ela tem um conhecimento que vai ajudar muito vocês. Prestem bastante atenção no que ela vai conversar hoje conosco aí. Vocês vão ver que é muito interessante. Eu vou ver se a Vanessa já está aqui. Vamos ver se a minha amiga Vanessa. Vamos ver. Vanessa. Onde está? Está aqui a Vanessa. Vamos ver aqui. Essa aqui. Para conversar um pouco. Olha aí, ó.
A Bruna, grande Vanessa, que legal. Acho que está Vanessa, invertido aqui. olá! Fica Tudo ruim bem, Vanessa? assim. Tudo bom? Eu acho que tudo bem, eu acho que tu tá Já sei. tô na Deixa eu ver aqui. horizontal aqui, será que é isso? Deixa eu ver É isso aqui. aí. Tá. Não, parei. Ah, Pessoal, não, vocês... acho que ainda não. Olha aí, o Alexandre também chegando. deixa eu Legal, dar uma Alexandre, olhada. obrigado. Eu acho que ele não para, vou ter que mudar aqui. Só um É minutinho. porque eu acho que teu telefone aí tá agora É, aqui, vamos, peraí. deixa Vamos eu tirar aqui. Tinha confirmar feito aqui aqui. um prendido aqui para não cair. Tá, aí, viu? A gente Nossa, vai aqui. ajustando aqui. É. Isso. Já tinha arrumado, mas vou fazer Aí, assim. Tá. Estão me enxergando bem? Estão me ouvindo bem? a- aí, estamos sim, Vanessa, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Ó, a Drica tá Espero. dizendo que tá te ouvindo bem aí, sim. Então, um beijo, Drica, para ti também. Espero ajudar vocês hoje aqui, os estudantes, né, a contar o meu depoimento e Certo. como é que eu Vanessa, superei isso, né? isso. Eu, antes de mais nada, Vanessa, eu queria te agradecer muito essa tua disponibilidade. Eu sei que mesmo nessa quarentena aí, até pela tua atividade como servidora pública, que tu vai nos contar um pouco Sim, aqui, tu não tá parada, não. é muito requisitada também. Sei que tu tem as tuas outras atividades, então, em primeiro lugar, assim, eu queria muito te agradecer por poder dar um pouquinho desse teu tempo aqui para conversar um pouquinho com o pessoal aí que eu tenho certeza que tu vai contribuir com um assunto que, ao longo da nossa experiência, tanto eu como o Eduardo Palmeira, a gente tem Uhum, percebido que talvez seja mais importante hoje, é mais definitivo do que o próprio conhecimento técnico. Então, Vanessa, eu exatamente. queria assim para a gente começar a conversar, eu queria que tu contasse um pouquinho aí, se apresentasse um pouquinho para o pessoal, contasse um pouquinho aí da tua história para a gente conversar hoje aqui. E o pessoal, depois que tiver dúvida, aí vai perguntando aí que a gente vai tentando responder ao longo da nossa live aqui. Pode ser, Isso. Vanessa? Pode, claro, e se não, a gente não conseguir esclarecer todas as dúvidas, podem me procurar ali no Instagram também, que eu mandei um direct que eu ajudo. Ah, Faço questão de ajudar, porque eu sei como é difícil esse momento e a é, reprovação eu sei como dói. Então, legal. mas dá Giovanni para também está superar, nos pessoal. acompanhando aí, que bom. Legal, Abraço, legal. Giovanni. Tá, eu vou começar contando um pouquinho, tá? Eu sou servidora pública, também presto mentoria para concursos, né? Para ajudar o pessoal aí, porque já passei em vários concursos também, sei qual é a dificuldade, as dores, frustrações, mas também como é que dá para virar isso e se transformar num case de sucesso, tá? Assim, como é que foi a minha história? Em 2006 eu me formei, e eu ali no, acho que foi em janeiro, não me lembro bem, eu prestei a primeira fase, fui aprovada com 75 questões. Bom, aí fui tranquila, né, para a segunda fase, fiz, estudei, mas eu não tinha um método ainda. O que aconteceu? Chegou na segunda fase, eu fiz as questões, né, na parte da manhã, fui super bem. Chegou na parte da prova de tarde, nossa, eu li aquilo, Paulo, eu não consegui identificar a peça. Eu não Nossa. entendia o que o examinador queria. E, Uhum. e eu não estava preparada para aquilo. Então me deu um pânico, assim, eu fiquei, nossa, o que eles querem aqui? E não consegui identificar. Bom, resultado, fui reprovada. Tá? Eu tinha acertado, na época tinha que tirar, eu acho que é igual, ainda é assim, né? São 5 pontos na primeira fase, na primeira parte da manhã e 5 pontos da Uhum. peça, né? Uhum. Eu tirei 4,5 nas questões e tinha que tirar 0,5 na parte da peça. Ou seja, eu não consegui. E aí o que mais me doía, agora contando eu me lembrei, é que assim, eu sempre fui CDF, né? Tirei 10 prova de conclusão de curso, sempre fui super estudiosa, perfeccionista. Então eu virei um modelo do fracasso. Porque, não, tudo bem rodar. Né? Claro, né? Mas enfim, pelo menos confortava algumas pessoas. Tá? Mas assim, isso me gerou um trauma muito grande, porque eu me sentia muito incapaz. E eu não, eu
fiquei assim, não conseguia mais fazer a prova. Tanto é que eu só consegui fazer a prova 1 ano e meio depois, porque eu já eu trabalhava na Justiça Federal já, e eu vi a necessidade de fazer, né, de ser advogada. Seria melhor para mim. Então, quando eu fui fazer a prova, só 3 pessoas sabiam. Meu namorado, uh, o juiz que eu trabalhava e a minha amiga que tá aí. Grande beijo para ela, que me ajudou muito. Flavítia, super beijo, te amo. E daí, sim, daí foi isso. Escondi em casa, né? Tô com uma pauta aqui para não esquecer nenhum detalhe. Claro. Então tá, mas como é que eu consegui virar esse jogo? Porque assim, ó, realmente para mim era muito horrível só de pensar em fazer outra prova. Então, mas aí eu comecei a me questionar, mas o que eu tenho que fazer para ser diferente dessa vez? Então, aí eu usei uma estratégia diferente. Hoje, como mentora, eu sei que faz total diferença um método e técnicas de estudo, né? Eu sei que não basta só o estudo jurídico. Na época eu não sabia disso. Eu achava que sabendo todas as leis e peças, vai lá e senta e faz. Não, não é. É imprescindível a inteligência emocional. Por quê? Porque eu fui surpreendida naquela hora ali e eu não sabia como agir perante aquela prova. Se eu tivesse inteligência emocional, se eu tivesse sido preparada num bom curso, eu conseguiria fazer diferente. Tá? Mas assim, então na época eu nunca tinha estudado sobre técnicas de estudo, ali, que nem eu já falei, né? Neurociência, nem passava na minha cabeça estudar sobre isso. E foi empírico o meu conhecimento mesmo. Mas eu acabei concluindo o seguinte, que tem um tripé sim para aprovação e que composto por 3 partes. Né? Equilíbrio, que é a inteligência emocional, aprendizado e um planejamento e produtividade. Isso eu vi que eu acho que é bem o que vocês estão falando, né? A gente estava É falando verdade. antes. E eu acho, Vanessa, seria bem interessante. A Flávia está dizendo que te ama aí também, ó. São muitos anos Ah, já. seria, Alexandre seria também tem que mandar um beijo pro Alexandre também. Amo ele de paixão. que legal, Alexandre, obrigado São aí. muitos anos juntos, os dois, né? A Flávia e o Alexandre também. Que legal, que legal. E eu acho interessante, eu queria, Vanessa, que tu esmiuçasse um pouco mais, que eu acho que talvez aí esteja a essência, né? Nesse tripé aí, esteja a essência. Depois nós vamos conversar um pouco mais Uhum, sobre outras questões aqui, e essa tua história, ela é interessante que ela se confunde com a de muitas pessoas. Inclusive, quando a gente conversa, e o Eduardo Palmeira, que é juiz federal, ele conta um pouco da história dele também. uhum, São muito semelhantes as de vocês. E ele diz que se não tivesse uma técnica diferente para estudar e uma mentalidade mais forte, ele teria como muitos colegas dele, ele sempre brinca o seguinte, que ele sempre é o pior da turma. Seja o pior da sua turma, estude com pessoas melhores. E ele isso. sempre era o pior da turma. Conhecimento técnico, os outros tinham mais que ele. Só que todos os outros, nenhum da turma dele passou no concurso e ele passou. Então, Uhum. às vezes, só o conhecimento técnico realmente está mais do que provado que não é o suficiente. Tanto é que tu é um exemplo disso, né? Ao contrário, ou seja, uma pessoa que tirou 10, tinha apresentado o trabalho de conclusão, tirou 10. Uhum. Na primeira fase, que são 80 questões, tu faz 75, ou seja, vai tranquilo para a prova. Muito conhecimento, já estava preparado, e tu é daquelas pessoas que a gente olha e diz, essa vai passar, a gente nem se preocupa. E quando não passa, É. meu Deus, cai o mundo. Aí amedronta todo mundo que está na volta diz assim, meu Deus, se a Uhum. Vanessa não passou, é porque eu estou dizendo, ó, tá vendo? Essa prova Foi. é difícil demais e tal. Aí tu começa a colocar mais medo ainda nas pessoas, né? Mas Foi, essa foi. questão desse tripé aí, eu queria que tu explicasse, esmiuçasse um pouquinho mais cada um deles aí para o pessoal, que talvez o pessoal vai ficar com dúvida, e a gente Sim, sim. tenta explicar melhor isso aí, Vanessa. Tá, não, até vou fazer uma observação. Na época, o método do Palmeira era utilizado para concurso, né? Então eu Aham. usava o método dele. Olha Não, para a só. OAB não se falava, mas eu Uhum. adorava aquele método, né? Olha Então, só.
Ele era super legal porque ele disponibilizava, se não me engano, ele disponibilizava, assim, o estudante de direito tinha problema de financeiros, né, na época. É, Então, eu aham, consegui o material gratuito e, assim, não me lembro como é que eu consegui, mas foi é, determinante. Ali, é, não, daí não na parte só do equilíbrio, o equilíbrio foi outra parte, no planejamento e produtividade. Foi nossa, determinante o método dele. Eu fui aprovado em diversos é, concursos usando o método dele. Mas aí, para a olha, OAB, eu já conhecia o método, então eu uhum. implementei, sabe? O Utilizei Palmeira algumas. tem o curso, o método Forpec, né? O método, as quatro Isso! perguntas que na verdade deu origem ao método OAB inteligente no ACT. Aham. Ah, exatamente. Então, o pessoal funciona. Na OAB, eu não tinha o nome de OAB inteligente ainda, mas posso dizer que Uhum, funciona. Então, assim, como é que foi? Assim, o equilíbrio emocional eu fui buscando através de livros, né? Técnicas de mentalização e assim vai. Mas, assim, como é que eu posso dizer? O que, que foi determinante para mim? Depois eu explico melhor essa parte do equilíbrio e aprendizado. Mas o que, que eu vi que eu tinha que fazer diferente? É que eu precisava de um curso que me preparasse o passo a passo. Assim, não na primeira fase, isso eu não fiz, mas na segunda fase, sim, que eu vi que faria toda a diferença, né? Até não vou revelar o nome do curso, posso dizer que tu já deu uhum. aula lá, tá? Não te conheci lá, mas posso dizer que tu já deu aula lá. E mais, e também, aí que entra a inteligência emocional. O que que eu percebi? Que tinha chegado a hora de eu ressignificar aquele fracasso, né? De todo mundo dizer, ah, a Vanessa também rodou, dá tudo certo. E ver aquilo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ou seja, eu aprendi a ser resiliente, né? E o resiliente aqui, o que é que vale a pena eu esclarecer? Que é a capacidade de enfrentar uma situação e sair fortalecido dela. Que é diferente de ser resignado, ou seja, ai, me dói o fracasso da reprovação, ai, vou ficar assim, não vou fazer mais a prova. Que era como eu estava antes, entende? Quando eu rodei ali, eu disse, ah, não vou fazer de novo. Tá tudo certo, não vou fazer de novo. Só que essa situação de ser resignada não me levava a lugar nenhum. Então eu passei a acreditar, a ver que na verdade eu tinha que ressignificar isso, ser resiliente e fazer tudo de novo, mas dessa vez com o método certo. Uhum, E isso que fez a diferença. uhum, Né? E também, assim, o que, que me ajudou muito? Eu passei a questionar a minha postura, as palavras que eu estava usando, os comportamentos que eu estava tendo, o que, que eu tinha feito na primeira prova, que me levou à reprovação. E também, se eu tivesse feito, contribuiria para ser aprovada. uhum, Né? E aí, o que, que eu comecei a fazer? Aí que entrou a primeira parte do tripé ali, que é o equilíbrio emocional, que eu descobri na época, eu não sabia que se chamava visualizações, assim, né? Física uhum, quântica, essas coisas eu não conhecia na época. Mas eu descobri que era uma técnica muito poderosa, que para mim funcionava muito, e eu indico para os meus mentorados também, e para várias pessoas que eu já dei dicas para como está para concurso, a questão da visualização, ou seja, todos os dias, antes de iniciar o estudo, eu já começava a me visualizar fazendo a prova de uma forma tranquila, tá? uhum. Eu já vi o meu nome na lista dos aprovados, Olha eu só. sentia aquela emoção, sabe, aquela felicidade, e eu me via pegando aquela carteira vermelha Legal. na minha mão. Então, foi isso. Hoje eu recomendo essa técnica, né? Os que não conhecerem, utilizem, que funciona muito, Uhum, tá? E outra coisa que eu descobri, que a nossa mente, ela comanda tudo. Se tu te vires como um fracassado, pode esquecer, nem faz a prova de novo, né? Mas se tu te enxergar como um vencedor, tu vai vencer, tá? E outra coisa que eu aprendi, não existe fracasso. Existe apenas um feedback, ou seja, é uma oportunidade de aprendizado, né? Foi aquela uhum, experiência, pode ter sido desagradável, mas com certeza ela me fez crescer. Foi uma grande uhum, oportunidade de crescimento. Isso eu uhum, vejo que sim. E então, outra coisa, né, que toda a aprendizagem insatisfatória do passado
ela pode ser sim substituída por novos comportamentos no presente. Então, por isso que é tão importante a gente frisar que na hora de estudar para um concurso ou para a OAB, como se fosse são concursos também, né? OAB é um concurso É. também, concurso público ou OAB, é Uhum. muito importante isso. E não importa Uhum. quantas vezes tu foi reprovado, importa que Uhum. no momento presente o que tu está fazendo que tu pode te tornar melhor e que pode contribuir para a tua aprovação. Então eu Uhum. sempre costumo dizer ali, vou reforçar, que não existe fracasso, mas sim, tu tem que te questionar sempre o que tu precisa fazer para para ir desenvolver para lidar com o desafio de fazer uma nova prova. Uhum. Né? Até a Karine está comentando aqui, ela disse as pessoas não fracassam, elas desistem, e muitas vezes é isso mesmo, né? Isso, é Elas que desistem. elas desistem porque se enxergam como pessoas que losers, assim, fracassados e Uhum. desistem por isso, porque se sentem tão mal e Uhum. realmente a dor é muito grande. A dor da Uhum. reprovação é muito grande. Uhum. Então, um beijo pra A Bruna aí gente, também que tá me ouvindo. a Bruna também, a Graciela também aí, Tá, Graça tá aí, beijo, tá Graça, aí também. Mas assim, uma ótima mentora também, trabalha comigo. né? A Graça aí é. Não, e é muito interessante essa resignificação que tu dá, porque na tua história, tu é uma pessoa que quem te acompanhava e quem te conhece, eu não te conhecia naquela época, mas te conheço agora, e assim, não consigo. Confesso até que quando nós conversamos e tu disseste, pô, eu rodei na primeira vez, para mim Tu não só de acreditou? conhecer, a gente não acredita, né? É. E aí tu vê que isso é mais comum do que a gente imagina. Ali quando acontecem os exames e a gente percebe dos alunos uma dor muito grande, né? O pessoal eles ficam assim derrotados, as pessoas querem falar muito, eles estão doídos, Uhum. e tu tirou de tudo isso, não só tu passa por tudo isso, vem muito mais forte num segundo momento e transforma essa tua dor em algo que tu vem ajudar as pessoas. Ou Uhum. seja, tu vem ser coach preparando as pessoas para concurso público. Como é que é isso, Vanessa? Conta um pouco aí pro pessoal, que legal isso. A gente já diz que é mentoria, né? Porque Uhum, sentiu na carne, né? Claro que exatamente. fiz muitos concursos também, não só, veja, fiz vários concursos, chorei horrores. Então, daí, quando eu Aham. fui aprovada no que eu exerço agora, eu não acreditei, assim, né? Não era um concurso que eu imaginava que eu conseguiria passar. Então, foi. E hoje, sim, ó, hoje eu sinto como eu posso ajudar. Mas o que virou mesmo, que a gente até conversava muito com a Graça, isso, que a gente viu que fazia toda a diferença, tá? Não era o estudo, porque hoje a concorrência é muito grande, né? A maioria Uhum. estuda muito, tanto os estudantes da OAB quanto os concurseiros em geral, estudam muito mesmo. Mas o que é Uhum. determinante, o que faz a diferença é a inteligência emocional. É a Uhum. postura do candidato perante a prova, né? Perante o estudo, a forma como ele estuda. E isso que faz a Uhum. diferença. E por que eu comecei a fazer isso? Porque eu via que para mim fazia toda a diferença também. Eu fui Uhum. reprovar, eu estudei muito já, e em vários concursos eu fui reprovada porque chegou na hora, eu parecia que eu ia ter um infarto no concurso. E eu Uhum. vi que não podia mais ser assim, porque É. senão eu estava me boicotando muito. São sabotadores que a Uhum. gente chama, né? Todo Certo. mundo tem o seu Uhum. sabotador. Só que a Correto. gente tem que descobrir uma forma de congelar ele. E isso eu Uhum. consegui descobrir com o tempo. Muito Olha estudo só. e prática eu consegui Uhum. descobrir. É interessante, Vanessa, que assim, eu percebo, nós percebemos aqui que às vezes tem candidatos que fazem uma boa preparação e Uhum, durante a preparação eles fazem tudo muito certinho, é como se fosse um manual e eles vão fazendo tudo muito certinho, cumprem regras, cumprem horários, cumprem o cronograma e chega no dia da prova. O problema é o dia da prova, porque assim, eu sempre digo, as pessoas elas vão se preparar. A prova, o exame da OAB, o exame de ordem, ele é uma jornada. É uhum, como se tu te preparasse para uma maratona. Então, assim,
mais importante do que a preparação durante os estudos é o dia anterior da prova e Isso. principalmente o dia da prova, porque assim, como seria o normal, né? A pessoa ter dormido bem, ter descansado bastante, estar bem alimentada, chegar Uhum. tranquilo. E é tudo ao contrário. Provavelmente, e aconteceu isso comigo, eu não dormi no dia anterior. Eu tinha que chegar, eu queria chegar 2 horas antes, ou seja, eu passei a noite em claro. Tu fica preocupado se não vai passar mal se comer demais, se comer de menos também passa mal, ou seja, tu não sabe como te preparar. E aí, É. com tudo isso, tu chega na prova, qualquer problema emocional te tira do eixo e aí a tua prova vai. Até tem um relato de uma aluna que agora é nossa aluna, uma pessoa assim que sempre foi muito elogiada, segundo informações que nós Uhum. tivemos na faculdade. E ela conversando depois conosco, ela disse assim, porque a gente fala sobre a preparação, como fazer a prova, né? Então a gente explica aquele dia, o dia D da prova. E ela nos dizendo o seguinte, professores, eu não passei ainda no exame, já fiz mais de uma Uhum. tentativa, tinha desistido. Ela disse, eu não quero mais fazer o exame, vou fazer outra coisa da vida. Olha só, uma pessoa fazer 5 anos de uma faculdade, ser uma boa e uma excelente aluna até Uhum. a gente teve as melhores informações dela, ela tinha desistido, ela disse, eu não quero mais, me dói demais, judiou demais comigo, as reprovações elas me fazem tão mal que Uhum. em todos os aspectos me afetou na minha saúde física e mental. Isso. Isso. E o meu grande problema era sempre na segunda fase. Eu passo na primeira, chega na Uhum. segunda. A coisa que me deixa mais nervosa, segundo isso, a informação dela, talvez ela até entre aqui e possa me confirmar, ela diz: eu vi as pessoas entregando a prova e eu ficando para trás. E aí eu digo: meu Deus, eu tenho algum problema comigo, eu vou rodar de novo. Então, a mentalidade da pessoa, e aí a gente mostra que justamente é o contrário. Nós Isso. preparamos a pessoa para que ela seja a última a entregar a prova. E aquele dia tem que ser o dia mais tranquilo, mais confortável, mais realmente fazer essas visualizações, né, Vanessa? Sim, com certeza. E que bom que vocês preparam, porque eu nunca vi um curso no dia anterior preparar para a pessoa ficar calma. Na verdade, não. É uma enxurrada de conteúdo. A pessoa fica Uhum, mais ansiosa ainda, né? Não estou dizendo que uhum, não sejam bons cursos, são, mas não são focados na questão da inteligência emocional. E uhum, isso sim é determinante. Quem já foi uhum. aprovado em vários concursos, várias provas, pode dizer sim que é determinante para fazer toda a diferença. Com Aham. certeza, que É, legal que vocês identificaram isso, né? E porque nunca vi assim, outro curso. na verdade, o que acontece, né? Eu quando fiz o exame para a OAB, eu ainda fiz antes de formado ali, fui pego de surpresa, então eu conto Uhum, essa história, né? Eu fui pego de surpresa e eu fui da primeira turma que o exame, porque antes, em 96, até 1996, o exame ele era obrigatório, mas ele tinha uma alternativa da pessoa fazer o estágio e não fazer o exame. Então, 100% das pessoas uhum. ninguém queria arriscar. A partir de Sim. 97 já não podia mais, era obrigatório, não tinha o estágio, né? E eu fui em janeiro de 97, então eu fui a primeira turma, não tinha prova anterior, não tinha nada, a gente tinha que criar um método para fazer isso. E eu me lembro assim que a gente tentou de tudo e chegou no dia da prova eu estava apavorado, simplesmente apavorado assim. Então a gente passou por isso. O Uhum, Eduardo Palmeira, que passou por tantos concursos, estadual, municipal, federal, pô, o Eduardo Palmeira teve que fazer 2 vezes o concurso para auditor da Receita Federal do Brasil e passou as 2 vezes, né? A primeira vez foi anulado, depois ele passou de novo. Então, assim, uhum. ele passou por isso, ele sabe, a gente sabe o que, que é aquele dia da prova e a gente procura tirar distensionar esse dia das pessoas para que as pessoas realmente vejam que é uma jornada e as pessoas têm que se preparar durante, mas não mais no dia. De preferência no dia Exato. anterior nem estuda mais nada, não pensa em mais nada. Pensa só olha, eu fiz uma boa preparação. Claro que além dessa mentalidade, a gente deixa a pessoa tão preparada com técnicas que a pessoa sabe. E uma Uhum, das coisas que a gente faz, Vanessa, até, é assim, nós dividimos a prova em 2 fases, né? A gente chama uhum, uma fase de execução da prova e outra fase é a fase de fechamento.
E todas essas fases, elas têm marcos temporais. Então, o que que acontece? A pessoa, ela sabe se ela está indo bem, se ela está indo mal, ela sabe se ela está indo rápido, se ela está indo devagar. Ou seja, ela está com aquele dia da prova, ela sentou, ela olha para o relógio ou pede para o Uhum. final e está sabendo, ela está levando a prova. É como se ela estivesse andando de bicicleta, ela está sabendo que ela tem que fazer num determinado Sim, tempo. Então, isso me parece ajuda realmente por tudo que tu está dizendo. Quer dizer, a questão emocional. A gente defende o seguinte, que o conhecimento que a pessoa sai da faculdade é o suficiente para a pessoa passar no exame da OAB. Porque, diferentemente do concurso público, e tu até pode falar um pouco disso também, o concurso público tem uma diferença aí que eu acho que ela é primordial. No exame da OAB, tu concorre contigo mesmo. Tu fez o segundo, os exato. 50%, acabou. Não interessa Uhum. quantos candidatos tem. No concurso, não. Tem a nota de corte. Olha, eu fiz os 50, mas agora para a classificação tem que ser 60. É mais ou menos assim. Então, tem essa É mais diferença. agressivo, É exato. muito mais agressivo, né? É. Então, para o exame da Uhum. OAB, tu não tem isso. E as pessoas botam uma atenção tão grande em cima delas, não se dando conta de que eu não concorro com ninguém, é comigo Exato. mesmo, né? Eu concorro comigo mesmo. Só que o problema é, eu olho para o lado, eu não sei a metade do que a Vanessa sabe. Se botar o Paulo César e a Vanessa, em termos de conhecimento, a Vanessa dá um, meu Deus, disparado na frente, dá 200 metros de distância do Paulo César, e a Vanessa não passa. Eu também não vou passar. E aí acaba Uhum. o meu mundo que se acabou. Porque eu vou concorrer com a Vanessa, não estou concorrendo comigo mesmo. É mais ou menos isso, né, Vanessa? Que a pessoa, Com certeza. mentalmente, a pessoa acaba. Sim, e para concurso, na verdade, as pessoas têm que descobrir que não é. Tudo bem, é importante saber a concorrência em tese, né? Mas não é o número de concorrência que faz a diferença. A concorrência diária é contigo mesmo. Não tem que Uhum, ficar olhando, o outro, que nem tu disse, mas a fulana passou, eu não vou passar. Não, não tem que se aham, comparar. Tu pode te é, comparar, a única comparação que tu pode fazer é como tu era ontem e como é que tu tá agora. É a única aham. é a única comparação que vai fazer a diferença na tua vida. O resto, É, é, pode É o que a esquecer. gente fala da questão do autoconhecimento, né? Se autoconhecer cada vez mais, tu consegue perceber as tuas fraquezas, tu consegue ver, é como fazer uma musculação, tu consegue a cada Isso. momento em que tu começa a te autoconhecer e tu começa a fazer o que tem que ser feito, tu tem a certeza de que tu está fazendo o Uhum. caminho certo. Exato. E que É. eventuais, eu nem diria fracasso, mas eventuais insucessos, ela faz É, parte da caminhada para o sucesso, né? É o primeiro isso. passo para o sucesso, esses contratempos, né? Com certeza. É, eu chamo de fracasso porque na época eu sentia muito forte isso, né? E eu acho que muita gente que pode estar nos assistindo também possa ter esse sentimento, né? Mas com Uhum. certeza, eu concordo contigo em tudo que tu disseste. Então, é isso aí. Porque assim, e existe existe um outro ponto que às vezes eu percebo, e até na semana que vem eu vou estar conversando com uma outra amiga aqui, é, às vezes os ganhos secundários que nós chamamos, muitas vezes que as pessoas acabam tendo quando não passam no exame da OAB, elas, para algumas pessoas é um ganho, porque, bom, eu não posso fazer determinadas coisas. Vejam só, puxa vida, eu estou aqui sofrendo com esse fracasso e vocês vão me cobrar alguma coisa. Algumas pessoas que não querem, porque quem fez a faculdade de Direito e quem conseguiu é muito diferente. Um dia tu é o estudante, um dia tu está Uhum. consultando tudo, tu consulta o professor, consulta o juiz com quem tu trabalha, tu consulta e no outro dia tu é consultado. As pessoas Sim, vêm para te consultar, então muitas pessoas não querem passar por isso, que também é um desgaste, né, Vanessa? com certeza. Com certeza. Sim, a questão da reprovação e de ficar no vitimismo, digamos assim, às vezes, né? É, De achando, eu não posso, isso não é para mim. Essa postura, sim, ela sempre tem um ganho secundário. E é, isso é importante, o autoconhecimento, a autoanálise, né? E também aham, da pessoa realmente se questionar, mas o que, que eu estou ganhando com isso? Né? E eu realmente quero sair desse papel de vítima, porque claro que ele te traz uma responsabilidade, né? Tu sai uhum, desse papel que era só o estudante, tu podia consultar as outras pessoas, e aí tu passa a ser um profissional, às vezes é uhum, pesado também. Inconscientemente, a pessoa pode não suportar esse peso, né? E aí exatamente.
tem que resolver seu abismo em camadas aí para ver o que está acontecendo, mas aí é uma outra questão, né? É, aham. Não, com certeza. Mas assim, essa questão de estar preparado mentalmente, ela afeta o conhecimento mesmo que a pessoa, o conhecimento técnico da pessoa. Porque, por isso que a gente fala assim, e não quero criticar de forma alguma e nem Não, mesmo não. comparar com outros cursos, mas o que eu percebo é uma enxurrada de conhecimento técnico, como se a pessoa passasse por uma faculdade e não tivesse Uhum, visto lá no direito do trabalho o que, que é o conceito de empregado e empregador, como se a uhum, pessoa não tivesse lá, não sabe o que, que é um habeas corpus. Não, esse conhecimento a pessoa já tem. E livros tem muitos aí. uhum. Não é esse que está fazendo mais a diferença para as pessoas. E cada vez mais a gente está se convencendo, não é isso que está fazendo a diferença para as pessoas serem aprovadas no exame. Não é, e é interessante porque assim, Vanessa, para chegar até aqui, um dos desafios que nós nos propusemos, e eu especificamente me propus, foi fazer todas as provas. Eu peguei Uhum. todas as provas as últimas 11, 12 provas, foram mais de 900 questões, todas elas Sim. resolvidas uma. E assim, claro que hoje eu tenho uma bagagem, são mais de 20 anos de formado, mas mesmo assim eu não consegui ver tanta dificuldade assim. E eu vejo que as pessoas se assustam muito com a segunda fase. Uhum. E na segunda fase, é, aí a opinião totalmente minha, particular, eu penso que ela é mais fácil que a primeira. Porque assim, ó, o que que Sim. acontece? Quando a gente vai corrigir as provas, claro, se a pessoa, eu até me lembro por isso que essas técnicas que a gente usa, a gente acaba memorizando. Eu me lembro da minha prova, que era uma peça, uma inicial trabalhista. E qual era a pegadinha na minha peça? Eu me lembro dela até hoje, faz mais de 20 anos. Era a competência em razão do lugar. Olha só, Hum, se eu coloco para o juiz incompetente, a minha peça tá. Tudo mais que eu pudesse fazer ali, não adianta estaria nada. perdida, porque eu mandei para uma pessoa que não tem competência para fazer aquilo. Então, às vezes é Uhum. um detalhezinho. Mas se tu não erra isso, no tudo mais que tu colocar numa folha de papel, e eu estava vendo isso agora nas correções, tudo é considerado. Então as pessoas Uhum. têm que começar a entender que às vezes precisa saber alguma. Inclusive a gente fala nisso, o Palmeiras até toca nisso. Eu pego uma folha em branco e eu não sei o que eu vou falar. Existem algumas técnicas para tu começar a desenvolver um conhecimento, desenvolver uma técnica para tu começar, e aí depois o conhecimento ele vem. Mas se a pessoa está numa tensão tão grande, ela olha para a prova, está apavorada, a mentalidade fraca, cansada, se achando já uma derrotada, não vai ter, ela não vai achar essa saída, né? Não vai, com certeza não vai. É É. isso aí. Essa estratégia utilizada por vocês, faz toda a diferença. Eu aprendi na Uhum. prática, eu não sabia que existia um curso, né? Na minha época, vocês não estavam aí no mercado. É. Mas Mas faz Vanessa, toda a diferença. eu queria assim que tu deixasse aqui, o pessoal realmente curtiu bastante, aí tá curtindo bastante. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal aí, para a gente ir se despedindo, agradecendo todos que chegaram aqui, que estão chegando. E se tiverem aí dúvidas, nos mandem, né? Mandem aí no Uhum. direct também para Vanessa, que ela vai ajudar vocês. Mas eu queria que o pessoal te conhecesse e vissem que profissional, que pessoa que tu é, quer dizer, tu sentiu na pele mesmo, na carne Sim, foi e se transformou. Não ficou se lamentando, se transformou, melhorou, tirou disso forças para fazer disso, inclusive, algo hoje que tu ensina às pessoas, né, Vanessa? E eu sim, queria com ver aí certeza. o que que tu teria para dizer para o pessoal aí e já te agradecendo muito mesmo. Eu que agradeço prestar meu depoimento aqui, espero que ajude o pessoal que está estudando aí, principalmente aqueles que foram reprovados já algumas vezes, né? Queria deixar essa mensagem que sim, e a gente pode passar, basta que tu te reprograme e que tu acredite, em primeiro lugar. É. Né? Deixar o lado vítima também, eu reconheço, né? Por muito tempo eu tive esse lado, e eu descobri que só quando eu deixasse a vítima de lado, me autorresponsabilizasse
e estudasse as estratégias que eu teria que retomar, né, para fazer a prova, eu conseguiria ser aprovada. Então, eu vou deixar aqui 6 passos para uma mentalidade vencedora, que eu acho que vai ajudar vocês. Tenho vários livros, se quiserem, depois eu passo Pessoal, para o Paulo um, anotem, principalmente. anotem. E então, é isso aí. E eu vou dizer primeiro, né, que tem aquele estudo do Daniel Goleman, que escreve sobre inteligência emocional, e os circuitos cerebrais são maleáveis, né? Então, por isso a gente consegue trabalhar a nossa mente e nos reinventar. Isso é muito importante, tá? Então, assim, os 6 passos, pessoal, anotem aí, ó. Primeiro, o merecimento. Diga a si mesmo, eu mereço, e a tua mente vai fazer tu encontrar caminhos para alcançar o objetivo, né, que é a aprovação na prova. Tem que se sentir merecedor da aprovação. Segundo, pensar grande. Nunca pensar, mas isso não é para mim. Fulano passou, mas para mim não. Terceiro, eliminar crenças limitantes. Quarto, tem que ter foco. Tu és o protagonista ou tu é o coadjuvante da tua vida? Cinco, o quinto passo, ser positivo. A ciência já demonstrou isso, que o pensamento positivo ele é capaz de mudar a realidade e gerar sucesso para a gente. E o sexto passo é ter clareza dos meus objetivos. Onde é que eu quero chegar? Por que a aprovação é tão importante para mim? Sair e parar de ter medo também, né? Mas é isso. Então acreditem. E antes da prova, ou São Paulo, né? Aquela questão que falaste antes. Um dia anterior à prova, não ficar estudando enlouquecido. Faz visualizações, tenta ficar calmo e já tiver aprovado, teu nome na lista tá lá, tá? Com certeza. É essa a mensagem que eu posso deixar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar lá no direct que eu respondo. Nossa, Vanessa, o pessoal aqui está encantado. Os comentários aqui sabem muito, é ótimo, muito obrigado, o pessoal agradecendo aí. E é interessante isso que tu estava falando sobre o comprometimento, né? E uma das perguntas que, inclusive, eu digo, nós iniciamos o curso e eu pergunto assim, você quer realmente ser aprovado no exame da OAB? E Uhum. aí eu digo, poxa, o pessoal vai dizer, bah, mas que pergunta até idiota, boba, simples, é óbvio que eu quero ser aprovado, senão eu nem estaria aqui. Mas aí eu digo o seguinte, quando tu responde sinceramente, não, eu quero ser aprovado no exame da OAB, tu Uhum. tá te responsabilizando contigo e com todos os do teu entorno. Por quê? Porque isso vai envolver se tu é casado, tua família, se tu tem filhos, Uhum. teus filhos, a tua parte social, os amigos. Tu tem que te responsabilizar perante isso, que é um período da tua vida. Mas as pessoas também, tu vai ter que chamar como se tu chamasse cada um e dissesse, olha, Vanessa, tu é minha amiga, mas assim, ó, eu estou estudando Uhum. para o exame da OAB agora. Então, assim, é muito importante, é uma pergunta parece boba, mas é exatamente o que tu está dizendo. O comprometimento, qual é o teu objetivo? Eu quero Uhum. passar no exame da OAB? Ah, eu quero. Tá, então, se tu disse honestamente, sinceramente, tu respondeu isso convicto, eu quero passar, bom, então tudo mudou. Ah, mas eu trabalho, não, tu tem tempo, tu vai ter que arrumar tempo, tu vai ter Uhum. que conversar com a família, tu vai ter que envolver as pessoas que te amam, que estão do teu lado, para realmente responder junto contigo. Não, vamos lá, porque na hora, depois quando tu pegar tua carteirinha vermelhinha lá tal, vai ser uma alegria para todo mundo. Com certeza. Mas é isso mesmo. A Olha aí, questão a da Bruna está auto. dizendo que tu já é a futura mentora dela, ó. Que bom, que bom. Ah, com certeza, a autorresponsabilidade. Isso move montanhas. Não é assim, foi o professor, foi o curso. Na verdade, eu também, até eu estava falando, não teve o curso. Não, na verdade, na época, não achei o curso, mas a minha postura também não me ajudou. Não tinha inteligência emocional. E com certeza é isso que você está dizendo. Tem que ter autorresponsabilidade primeiro. Você está comprometido? Quanto tu quer a tua aprovação? E qual é Olha a só, dor o quanto te custa a reprovação, olha né? só, que legal, que legal. Vanessa,
Mais uma vez, olha, muito obrigado mesmo. Tu não tem ideia de como eu fico grato por tu ter assim aberto um pouquinho da tua agenda aí, que eu sei que é tão difícil, para vir conversar com o pessoal e esses aprendizados aí, nossa, é, é determinante. Eu diria o seguinte, e não é, depois que eu te conheci e conheci esse teu trabalho aí, é, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu queria saber isso. Eu queria que todos tivessem a oportunidade de poder conversar um pouquinho com a Vanessa e ouvir isso. E se tu conseguisse passar, se as pessoas pudessem conversar contigo e chegar assim, nossa, eu acho que nem o meu curso precisariam fazer, porque é tudo, realmente é tudo, assim. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado Então, eu mesmo, que agradeço. gratidão por esse momento aqui, por ter compartilhado comigo e com o pessoal aí esses teus conhecimentos todos. E se tiver oportunidade num outro momento aí, eu gostaria de voltar a conversar contigo para a gente, aqueles que hoje não tiveram oportunidade de estar aqui, Sim, poder te ouvir de novo. claro, com certeza. E se o pessoal ficou com alguma dúvida aí, manda, né? A gente pode até ver um novo tema, se quiserem. É isso E a aí. gente conversa Legal. assim. Tá? Que eu Muito puder obrigado. contribuir aí, contem comigo. Tá, muito obrigado. Sei disso. Tu é uma pessoa maravilhosa aí e uma profissional exemplar. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo por compartilhar um pouco aqui conosco, tá? Então tá, valeu, obrigada. Um Valeu. abraço. Pessoal, então essa foi a live aí que a gente tinha proposto e eu quero agradecer a cada um de vocês que puderam aí, tiveram aqui conosco e aprenderam um pouco. Lembrando, essa live ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, quem não teve a oportunidade de ver agora, assistam aí. Depois, aí realmente não vai poder mais ter a oportunidade de ouvir aí, desfrutar desse conhecimento todo aí da Vanessa. Um abraço então a Um todos. Muito abraço. obrigado. Viu? Tchau, Tchau, pessoal. obrigada. Tchau, tchau.